Zé. Muito Boa. bom, muito bom. Yeah. Impecável. Olá, Ótimo. Jair, bom dia. Bom Como estás? dia, Pedro. Como está? Tudo bem, obrigado. Olha, Tudo também bom? quero cumprimentar todos vocês que estão aí desse lado. Olá, bom dia a todos. Agradeço se vocês podem colocar aí nos vossos comentários se vocês estão a ver bem a mim e estão a ver igualmente bem também o Jairo. Muito bem. Então, olha, é com enorme alegria, não é, que voltamos aqui às Jam Sessions, não é? E tenho hoje a oportunidade de ter aqui convidado o Jairo Atadem, não é? Que é Training Manager da Bayer Portugal. Eu gostaria de partilhar convosco, não é? Que as opiniões que eu, a conversa e a opinião que eu vou partilhar aqui com o Jairo e que ambos vamos manifestar são totalmente da responsabilidade de minha e do Jairo e que não tem qualquer ligação ou orientação do empregador ou de qualquer empresa ou entidade, ok? Então, olha, Jair, antes de mais, muito obrigado por poderes partilhar aqui este Jam Session connosco. Vejo que também gostas da AC/DC. Gostas, Eu Jair? gosto, adoro AC/DC, gosto muito de rock. Se você ver aqui atrás de mim, o que tem de Beatles ali é uma loucura. Tem até bolachões ainda. Eu uso clássico para escutar rock com disco mesmo. É um espetáculo, um espetáculo. É verdade. É giro, não é, Jair? O Jair, portanto, Jair, tu és natural do Brasil, mais precisamente, nasceste em que cidade, Jair? Eu nasci no Rio de Janeiro, Ah, que bom, boa, muito mas bom. foi um acidente geográfico, porque eu fui para Minas Gerais e fui criado por lá, no Ah, interior ok. de Minas Gerais, que é um estado que está colado ali no estado do Rio. Então eu fui criado ali no interior de Minas Gerais, naquelas montanhas, comendo queijo e pão de queijo. Ah, que bom, que bom. Olha, eu quero partilhar com vocês, ou seja, como é que eu conheci o Jairo. Ou seja, eu acredito, pá, que o mundo de alguma coisa nos conecta. Pá, e acredito, eu só tive com o Jairo, tivemos que pá, aí 15, 20 minutos e só vi uma vez na vida, vi-o online e foi também através de uma reunião online que nós tivemos. Pá, mas eu senti, peraí, eu não estou perante senti uma conectividade, uma ligação especial, pá, e uma energia que eu acredito, Jairo, eu quero fazer contigo uma jam session. Pá, porque deu para sentir, não é, Jairo, que pá, a tua energia, a tua experiência, a tua alegria com que comunicas, pá, tem tudo a ver. Podes-te apresentar aqui aos nossos convidados, Jairo, desta Jam Session, Claro, o claro, Vitor, por o favor. Carlos, o Fernando, o Pedro, a Marlene, podem cumprimentar-nos. Ô, Jairo, quem és tu, Jairo? Fala-nos aí um Bom, pouquinho. bom, primeiro, eu sou um brasileiro que estou me naturalizando português, já estou aqui há 6 anos e, na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, um ano já, né, 1961, pensa, vou fazer 59 anos esse ano, mas não sinto com isso não, viu? Eu me sinto com muito menos do que isso. E vim para cá tem 6 anos, para Portugal, depois de ter passado um período grande no Brasil. Eu sou formado em Direito, obviamente que depois fiz uma série de formações na área de marketing, na área de gestão, mas tudo pós, né? Pós-formação. A minha formação base é Direito, mas trabalhei muita coisa na vida, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, e aí eu fui para a rádio, quem é que não gosta, né? Comunicação, rádio e jornal, fiz redação, fiz reportagens, e nunca gostei muito de advogar, não, mas advoguei também. Quando a coisa andou apertada, o Brasil é um país complexo, vocês sabem bem disso, somos países irmãos, e o país é complexo, a economia andou numa situação ruim, eu tive que buscar uma outra coisa completamente diferente para sobreviver. E encontrei uma oportunidade na indústria farmacêutica há 30 anos, mais um pouco atrás. Era um laboratório que não existe mais, mas agora voltou, chama-se Wellcome, pertence a GSK. E eu entrei nesse laboratório, fiquei lá 5 anos como delegado, visitando, viajando e tudo. Depois, 5 anos depois, fui para a Bayer. Eu estou na Bayer há muito tempo. E aí, eu fui delegado, eu fui assistente de formação, eu fui depois o formador, depois eu fui gerente de produto, que é o Product Manager, durante alguns anos, e voltei para a coordenação do treino. Estou até hoje. Fiquei na coordenação do treino 10 anos e já estou há 6 aqui em Portugal nessa mesma função, só que aqui eu sou Training Manager da Bayer. Tem um canal no YouTube que ainda está começando, é uma coisa simples ainda, eu tenho pouco tempo para ir lá, mas coloco alguns conteúdos
E pronto, gosto de pintar, tenho alguns quadros aqui, nada especial, mas é minha diversão. Gosto de esculturas, gosto muito de museus, adoro estudar história. Estou lendo agora o meu livro mais recente que eu estou lendo, eu acredito que o Pedro conheça, o do Harari. Oh, muito bom, meu. Tá muito, muito bom, recomendo, recomendadíssimo. Gosto muito de cinema. Algum insight? Já, queres já partilhar connosco algum insight? Mostra novamente a capa do livro. Queres partilhar assim algum insight que já tenhas lido e que tu gostas, queiras comentar connosco? Ou seja, Nossa, isso dava uma entrevista enorme. É o Yuval Noah Harari, essa obra dele já não é tão nova, mas pelo amor de Deus, é altamente atual. Estou aqui no meião aqui. É, é muito importante ler isso, porque ele faz uma análise baseada em muitas referências ele faz, ele é pesquisador profundo. Para fazer um livro desse, eu nem imagino quanto tempo um homem desse leva, apesar de que é intelectualmente muito bem dotado e tudo. Ele tem uma palavra muito fácil, ele explica para a gente uma série de coisas sobre a nossa evolução, levando em conta a evolução do ser humano pelo lado biológico e o lado social, as duas coisas muito bem casadas, referendadas, onde mostra a nossa evolução e como é que o ser humano é complexo e tudo aquilo que nós precisamos ter a continuar sobrevivendo nesse planeta e crescendo do jeito que a gente cresce. Então ele faz críticas, ele coloca também pontos muito, muito disruptivos do nosso comportamento, que até nos assusta, nós enquanto humanos, seres humanos, e a evolução desse ser, o período que a gente evoluiu junto com outras espécies humanas também, que é o Neandertal, etc., que a gente conviveu. Eu não sabia disso, fiquei impressionado de ver o quanto que a gente, como os sapiens, consegue dominar o mundo e modificar toda a natureza ao nosso redor para o bem e também para o chamado mal. Né, que a gente destrói muitas coisas, quebra as coisas para continuar vivendo e dominamos o planeta. Isso é minimamente interessante, saber por que um bicho, um primata, conseguiu dominar os outros dessa maneira, aonde que chega essa importância do ser humano. E ele nos fala sobre inovação também. A gente dá para extrair muito caldo, muito sumo disso, porque ele fala das inovações que a gente precisa encarar, que estão, olha só, Pedro, estão no campo emocional. Conta aí, partilha connosco. Inovações no campo emocional. Oh, fantástico, partilha aí. Isso me deixou muito impressionado, me deixa, porque eu também assisto as entrevistas dele, vejo o Harari nos canais, e observei que o que nós temos que fazer para viver no século... Ele tem um outro livro chamado 21 Conselhos para o Século XXI, também esse é mais recente, e antes da pandemia, mas é impressionante como tem tudo a ver, né? E ele coloca coisas para nós sobre a nossa interação com o futuro. Ele diz que é impossível fazer qualquer tipo de previsão, ele mesmo, que já, pelo amor de Deus, vive a pesquisar o dia inteiro, ele falou que é impossível fazer qualquer tipo de previsão do que vai acontecer, das profissões que vão mudar, que vão desaparecer, as outras que vão surgir. Ele disse que o que nós precisamos fazer é reinventarmos. Mas ele fala isso toda hora. Reinventarmos proativamente, não esperar que coisas aconteçam para que a gente se reinvente, porque senão ficaremos totalmente isolados do resto do mundo, de tudo que vai acontecer, porque não dá para prever. Ele disse que agora não dá mais para fazer qualquer tipo de previsão. A coisa é completamente perdida. Nós temos que ficar atentos, mas muito mais que isso, nos reinventarmos emocionalmente. Olha que coisa impressionante, né? Então, olha, tu partilha connosco, Roger, tens um percurso de vida fantástico então, olha, tu já te reinventaste várias vezes, ou seja, quando eras mais jovem, nem continuas a ser jovem, mas quando eras mais jovem, não é? Já, tu decidiste tirar a advocacia. Para que é que tu sentes que isso te ajudou? Porque depois fazes um percurso fantástico, uma carreira internacional, parabéns pela tua carreira internacional, ou seja, não abdicas, ou seja, ganhas os conhecimentos da advocacia, mas depois fazes outra evolução ao longo das equipas de recursos humanos. Ou seja, o que é que a advocacia ainda te ajudou até chegar hoje? Ou seja, porquê é que consideras que isso foi um investimento e não foi algo, uma pedra no sapato na tua vida? É verdade. Muito boa pergunta. Partilha connosco. Muito boa pergunta. Eu sempre gosto de dizer, Pedro, que tudo aquilo que eu fiz na vida foi um alicerce. Parece piegas falar isso, mas é pura verdade. Tudo aquilo que eu fiz e que eu vivi
e que eu tive a oportunidade de fazer serviu-me de alicerce, de tijolinho, para o que eu faço, para o que eu vivo, para o que eu sou hoje. Eu tenho uma coisa comigo que eu não sei se todas as pessoas concordam, mas é o meu isso. Eu não me perco do passado. Às vezes até visito demais. E isso me deixa, às vezes, triste, porque tem saudades e essa coisa toda. Mas eu não me deixo levar somente pela frente. Eu tenho que ir lá buscar lastros. Eu tenho o tempo todo buscando lastros, porque aquelas experiências vividas, elas podem ser combinadas com o que nós estamos a ver agora e nos ajudar a nos adaptar. É impressionante isso. Eu não fico no passado resmungando ou refilando do meu, porque poderia ser. Não, não é isso. Não dá para ser assim, porque senão você sofre muito. Claro, quem recorda uma adolescência, uma juventude, sente uma coisa ruim, sente uma saudade enorme, são pessoas que você não vê mais, é aquela cervejinha que você não toma mais. Não é por aí, que aí deixa você triste. O que eu levo lá para trás é lembrar das aprendizagens que eu tive, das vivências que eu enfrentei com pessoas difíceis e com pessoas complexas, diferentes de mim, e que me levaram a criar um alicerce para a minha vida de hoje. Eu sou uma pessoa sensível, todo mundo sabe disso, quem trabalha comigo sabe que eu sou uma pessoa emocional, e às vezes eu tento levar isso pelo lado bom, pelo lado construtivo. Nem sempre se consegue, às vezes a gente se exacerba um pouco, mas pode ser como a gente quer. A advocacia... Partilhei connosco 3 insights que tu aprendeste na escola, ou seja, da advocacia, ou seja, que sejam importantes para hoje. Isso. E advocacia, como tu estudaste. Ou seja... Bem, eu adoro a leitura, como você já percebeu. Gosto muito de escrever. Não escrevo tão bem, mas gosto. E com o tempo que agora a gente tem muito curto, a gente não consegue. Mas uma coisa que eu aprendi, no rádio, mais ainda do que na própria advocacia, o meu sonho era ser um ator, né? Quando eu era menino, garoto mesmo, miúdo, eu tinha fixação pelos atores de cinema e televisão e queria ser um. Mas lá no interior de Minas Gerais, no meio das montanhas, é quase que impossível um sonho desse. Poderia dizer, nossa, mas poderia ter conseguido. Claro que sim, mas eu não tinha. Talvez tivesse talento, mas não tinha vocação para aquilo. Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer que seja mais parecido com isso? É humanas, é a área de humanas. Então vamos lá, jornalismo? Vamos tentar. E trabalhei no rádio, fui locutor, repórter, como eu disse para vocês, mas fiquei pensando, o que eu posso fazer? Não tem uma faculdade de comunicação na minha cidade. Aliás, tinha muito pouca coisa. O mais próximo que tinha disso era direito. Falei, vamos fazer direito. O que eu tirei de proveito do direito? Foi um curso enorme, grande, mas a gente é obrigado a ler muito, a fazer interpretação de texto, a gente é obrigado a expandir o pensamento, a fazer análise de comportamento social, ali no direito tem psicologia, tem sociologia, tem economia, a gente acaba tendo que estudar tudo isso eu era muito jovem, me formei com 21 anos, claro que me deu uma base boa para escrever, para trabalhar. Agora, o rádio, sem dúvida nenhuma, também trouxe uma vivência. Por exemplo, a colocação da voz, a maneira de se posicionar, a inflexão, o texto, que eu era obrigado a fazer textos sintéticos por causa do tempo e que diziam muito ao mesmo tempo, ou seja, eu tinha que aprender a escrever para o veículo de comunicação, rádio, e isso trouxe para mim, eu vejo, uma vantagem competitiva nessa área de treino que eu trabalho. Não sei se nas outras, é evidente, mas eu me sinto confortável e aí eu não vejo nenhum problema em estar confortável. Muitas vezes as pessoas falam, mas sai da zona de conforto. Claro que temos que sair. Zona de conforto não faz ninguém progredir. Mas ficar confortável naquilo que faz, naquilo que pratica, eu não vejo nenhum problema. E uma das coisas que eu fazia era o que eu trouxe comigo foi a performance de palco, porque houve teatro no meio disso também, a performance de expressões faciais, que eu aprendi isso, a performance de colocação de voz, de escrever textos e de entrevistar pessoas, e de buscar assuntos e de interagir com pessoas diferentes de mim, emocionalmente diferentes de mim. Olha, então eu vou pegar nisso que falaste, ou seja, basicamente, porque tu és um apaixonado por pessoas e foi por isso que eu decidi convidar-te, né, para falar sobre essa tua perspectiva. Rogério, e tu estás-me a falar de competências, de skills, não é? Tudo skills muito emocionais, ou seja, porque afinal ao cabo são os skills que hoje em dia a tecnologia não nos consegue clonar tão rápido. Ou seja,
são os soft skills. Como tu falaste, a empatia, capacidade de ouvir, conexão com o outro, empatia. Pá, tu já trabalhaste também em vários países, ou seja, e já trabalhaste com várias realidades. Pá, e neste desafiante momento que estamos todos a viver, ou seja, do momento AC/DC, não é? Antes de Covid, depois de Covid, como é que tu vês estas competências? Ou seja, isso tu falaste agora e já trabalhaste com tantas pessoas em diferentes países, o que é que tu consideras que é importante nós que estamos na área comercial, pá, continuarmos a investir, a treinar, a valorizar? Fala-nos um bocadinho sobre essa tua abordagem, pá, e dá-nos dicas, segundo a tua perspectiva, como é que a gente pode pôr isso em prática? Como é que eu posso reforçar essas competências, tanto eu como as pessoas que nos estão aqui a ouvir? Olha, Pedro, é uma pergunta complexa, mas se eu puder contribuir com alguma coisa, posso trazer a experiência mais recente, quando nós dizíamos que os contatos teriam que ser de forma mais virtual e que cada vez mais os clientes nos iriam colocar à distância, enquanto vendedores, enquanto homens de negócios, os clientes iam selecionar quem eles queriam receber, sejam eles médicos que recebem delegados, seja qualquer tipo de cliente, nós temos que nos reinventar no sentido de como é que eu me aproximo dessa pessoa. Como é que eu me aproximo da minha carteira de clientes, das pessoas que eu preciso mostrar frequentemente as minhas valias, os meus serviços, os meus produtos? Como é que eu faço? Essas perguntas deveriam estar sendo feitas há muito tempo por quem está no meio de negócio, porque quando eu cheguei e disse para as pessoas há pouco tempo que esses contatos não seriam fáceis, foi muito antes da pandemia. Está cada vez pior, vocês enxergarem que as pessoas, pior no sentido de aproximação entre o cliente e o fornecedor. Se você olhar, já não temos tanta facilidade, as pessoas já não recebem com muita facilidade. O consumidor seleciona o que ele quer e seleciona bem. A quantidade de ofertas que ele tem para receber, que ele tem para fazer, recebidas pela internet, pela televisão, e ele tem todo o conforto de escolher tudo aquilo que ele quer. Receber uma visita é uma coisa que ele tem que pensar muito, porque vai tomar tempo, vai ter que escutar uma conversa longa, e não sei se ele está disposto a isso, e as pessoas não estão dispostas a isso. Então, a reinvenção é uma coisa muito importante. Como é que você pode fazer? No momento de pandemia, onde tudo ficou ainda pior, porque aí nós fomos mesmo impedidos de aproximar das pessoas, isso teve que ser colocado em prática a toca de caixa. Como é que faz? Bom, primeira coisa, vou tentar pela internet. É o primeiro pensamento que vem. Vamos para o virtual, vamos usar as redes sociais, não tem mais como viver sem duas vidas paralelas, virtual e real, não tem mais como. 70% virtual, 30% real, tá desse jeito, se não for pior, né? Então vamos tentar ver se a gente se reinventa. E partimos para contato com o cliente via online, etc. Uma coisa que eu posso trazer para vocês, que mudou muito, que melhorou para nós na pandemia, melhorou, mas olhem bem, melhorou, é que você hoje não visita os clientes porque você visita o cliente. Não, você visita ele com um planeamento prévio muito mais bem feito, sabe? Você tem tempo para organizar seus materiais, você tem tempo para pesquisar o que você vai falar, você tem mais tempo para fazer coisas qualitativamente, você agenda para falar com essas pessoas. Essas pessoas demoram a aceitar, continuam a demorar, mas quando você consegue ter aquela pessoa por 5, 10 minutos, e acreditem, vira 15, vira 20 minutos, quando você consegue ter essa pessoa, ela vai estar naquele período te dando aquela antena exclusiva, que na vida real fica diferente. É um telefone que toca, é uma pessoa que entra, olha, meu tempo acabou, muito obrigado. Por quê? Porque ele está ali imerso num processo complexo, no negócio dele, na vida dele. Agora, se você agenda e marca e chama essa pessoa, se pudesse, né, num ambiente diferente, eu sempre dizia isso, agendem, planeiem, marquem, é difícil, mas são visitas qualitativas, ele vai te dar mais antena, e você tem um preparo prévio, mas bem feito, precisa desse preparo prévio. A pandemia nos colocou obrigados a fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos tempo. Antes se faziam aí 8, 10 visitas para o cliente por dia, sabe? Isso vale para qualquer tipo de negócio, o que vende seguro, o que vende alarme de casa, o que vende remédio, como no nosso caso. São 8, 10, 12 contatos num dia, desesperado atrás de negócio. Com isso cai a qualidade, com isso cai o contato emocional, com isso cai a
pesquisa sobre quem eu vou visitar e o que interessa para aquela pessoa, como é que eu posso ser objetivo, prático, ouvir dele aquilo que ele quer dizer, de servir de um consultor, até mesmo de um ouvidor de queixas e reclamações, porque isso também é o nosso trabalho, e conseguir conquistar um espaço no coração, exatamente no coração daquela pessoa, e ser dele um parceiro. Porque não é mais, eu não estou aqui para vender o meu produto, eu estou para vender o que está por trás desse produto, né? Eu gosto de pensar assim, eu não vendo um remédio, seria muito pobre se eu vendesse uma caixa de remédio. Eu não estou aqui para vender isso, eu estou aqui para vender o que aquilo oferece, o que aquilo traz de bom, o que aquilo vai melhorar a vida da pessoa, se ela exatamente precisa daquilo. E para isso eu tenho que levantar dela essas coisas. Isso existe planeamento, é enjoado, demora. A gente tem que pensar isso, se ele falar assim, o que eu digo? Se ele disser aquilo, então eu vou por aqui. Eu tenho que usar de empatia. E existem ferramentas que nos ajudam a desenvolver empatia. Tem gente que é mais comunicativo, mais expressivo, mas tem gente que expressa pouca empatia. Não que sejam pessoas não empáticas, não, são, mas não sabem expressá-la. Existem ferramentas que ajudam a ensinar a gente a expressar a nossa empatia pelo outro. Então, fica mais difícil o trabalho? Fica. Mas o resultado, talvez a produtividade aumente. Eu tenho visto isso hoje. Nós temos feito, em vez de 8, 10 visitas no dia, temos feito 2, 3. Mas são visitas impressionantemente melhores, sabe? Muito melhores. Estamos vendo o cliente totalmente satisfeito. E olha, acreditem, tem 2 meses eu falei com as... uns 4 meses eu falei com as pessoas. Olha, nós vamos ter que usar um sistema virtual para começar a misturar visitas aqui e ali. A primeira reação dos meus colegas, de muitos, de alguns, não todos, alguns foram um pouco assustados. Mas o quê? Eu vou ter que ficar de frente de uma câmera? Eu vou ter que... Como isso? Me fez confusão. Eu pensei, nem todo mundo tem informação em rádio, televisão, essas coisas. Isso não vai ser fácil. E as pessoas tendem a ter uma resistência natural, nós todos temos. Mas eu estou acostumado a sentar e tomar um café com o doutor, sentar e conversar. Vou ter que fazer pela internet, isso é muito frio e tal. Acreditem, tivemos que fazer, nem conseguia eu imaginar que ia ter uma pandemia, mas tivemos que apelar. Muito mais rápido, tivemos que acelerar o processo mas muitas vezes. E o que eu pude ouvir e tenho ouvido é um encantamento de muitos dos nossos colegas com o formato, porque os colegas, os clientes da gente, passaram a nos receber de maneira melhor, sabe? Via de regra, não estou dizendo que são todos, mas tem certos clientes que chegam a ligar de volta, e aí, não vai vir aqui falar comigo? É impressionante como a gente, às vezes, pensa que vai dar numa coisa e dá noutra totalmente diferente. Por isso que o Harari diz, não dá para prever, é fazer, é andar para frente e ver o que acontece. Olha, repete essa frase, eu gostei muito, ou seja, quando a gente combina, não é, Jair, essas frases com a prática, não é? Como tu dizes, não dá para prever, mas é para fazer e ver, mas temos de fazer, não é, Jair? Porque, pá, temos de fazer. E ouvir-te falar também faz lembrar, não é, Jair? Ou seja, é verdade, ou seja, a dedicação que eu agora estou aqui focado contigo, ou seja, estou a olhar para ti, estou a ver como tu estás a olhar para mim, ou seja, antes eu também, eu sou direto, ou seja, eu estava a ouvir e se calhar eu também era o Pedro Ruivo há 6 meses atrás, eu já fazia algumas reuniões online, mas não fazia muitas como faço hoje. E quando, claro, comecei a ouvir falar, não é? É da natureza humana, não é, Jair? Mas isso faz lembrar que eu acredito que o médico, não é? Outras pessoas, ao ficar trata das vidas, que, evidente, mas é o poder do foco, não é, Jair? Esta pessoa está aqui para mim, ela está só à frente desta câmara. Eu acredito que isso é um dos bens mais valiosos que hoje nós temos, não é, Jair? Que é o tempo que a gente dedica ao outro, não é? O aqui e o agora. Queres comentar isso? Ajuda-me. Ou seja, estamos sentindo que a gente dá, até ao cabo nesta sociedade, o que a gente dá uns aos outros é tempo, não é, Jair? Pois é. E uma coisa interessante é que o homem de negócio, mulher de negócios, ele vai buscar tempo das pessoas. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem e não valoriza consoante a necessidade. Tempo, ele é limitado. Nós todos temos um período para ficar aqui nesse planeta. Cada hora é muito valiosa. Cada período, e nós não sabemos o estoque que nós temos, cada um de nós não sabe o estoque que tem de tempo, e ele é democrático, ele passa igual para todo mundo, alguns vão embora antes, não quero ser mórbido, mas alguns vão embora, mas é verdade, e outros vão ficar bastante tempo, se Deus quiser,
Mas o tempo ele é um só. São 24 horas para mim, o dia não tem mais nenhuma, ele acaba, começa no dia seguinte, ou seja, deveria ser o tempo uma coisa mais valorizada por nós. Nós jogamos muita coisa para frente, a gente fica muito preocupado lá com o que vai acontecer e não deixa de viver intensamente o momento, o aqui e o agora, como o Pedro falou muito bem. O aqui e o agora nos traz muita riqueza, porque a gente consegue viver intensamente cada segundo que passa, vivendo aqui. A meditação, o mindfulness, ajuda muito o homem de vendas e de negócios a viver melhor, porque ele coloca a pessoa aqui. Mesmo quando você está a planear o futuro, quando você está a planear os seus negócios, sua semana, o seu mês, o seu ano, você faz agora isso. Você faz nesse momento, você apresenta seu tempo agora, e não, vou viver lá e vou ficar fazendo planeamento e não vivo agora. Não, você está agora pensando lá na frente. Isso não faz você viver lá, você está vivendo aqui. É isso que é o mais importante. E acredito que o aproveitamento do tempo pelo homem de mulher de negócios, aquele que vende, aquele que vai em busca dos negócios, deve ser levado em conta, porque o tempo dele também é pequeno, é curto, o tempo é uma coisa escassa e rara, e ele tem que aproveitar da melhor maneira possível, porque o tempo do cliente também e muitas vezes alguns clientes, então, deixam isso muito claro para a gente, né? Aqueles mais diretivos, que estão o tempo todo olhando para o relógio, deixam muito claro, olha, o meu tempo acabou. Outros não deixam tão claro, mas ficam inquietos ali, olhando para cá e para lá, e esses microsinais a gente tem que ficar atento, porque a gente está tomando deles pedaços da vida deles. Então, que seja com o melhor possível, sabe? Que seja com a apresentação de algo que vai fazê-lo mudar a sua vida, vai trazer um acréscimo para ele, vai ajudar a ele a viver melhor. Então, se você vende um produto que você não acredita nele, não faça isso. Então, não vai mentir, porque hoje não dá mais para enganar ninguém. Podia dizer que no passado dava, sabe? Havia muito menos oferta, havia pouca inovação, tudo que chegava era meio que novo. Agora está difícil demais criar uma coisa nova. Então, o que você tem que dizer? Você tem que dizer que aquilo oferece alguma coisa para a melhoria da vida daquela pessoa. Se você não achar essa cola, não vá. Não vá porque não tem porquê. Você não pode, ninguém mais se deixa levar por nada. As pessoas se deixam levar pela sinceridade, pela verdade das suas palavras. Então, se você tem um produto que você já percebeu que não funciona, que não é bom, que não está atendendo, você faz uma visita, duas, três, dificilmente você encontra alguém que entende a mensagem daquele produto. É porque aquele produto não é bom. É porque está faltando alguma coisa nele. Vai buscar outra coisa, sabe? Para que você possa acreditar. Então você tem que acreditar. Olha, É exatamente isso. trabalhas numa área, ao fim e ao cabo, tão científica, numa área onde é que o conhecimento é tão delicado, não é? Uma área médica, a área da saúde. Jair, podes partilhar connosco como é que, e tu sendo um responsável training manager, como é que se treina pessoas para estarem preparados, porque acredito que vocês fazem muito lançamentos, muito frequentes de produtos, ao fim e ao cabo, já não é um produto como este. Claro que quem desenvolve esta caneta, com todo o respeito, ela é importante, mas desenvolver medicamentos para a nossa vida, não é? Já, como é que se capacita comerciais, delegados, como é que se capacita pessoas para estarem permanentemente, não é, já, a reciclar conhecimento, a fazer upgrades de coisas que envolvem a vida de pessoas. Partilha um bocadinho connosco esses detalhes, porque eu acredito que isso é preparação tipo atleta de Fórmula 1, ou seja, tipo atleta olímpico. Com todo o respeito pelo vendedor de canetas, ou de águas, ou de t-shirts, não interessa, mas estamos a falar de vidas humanas diretamente, ou seja, é um medicamento, uma coisa que... Partilha um bocadinho isso, já, ou seja, como é que é esse treino, como é que é essa formação permanente e regular? Perfeito. É um desafio, Pedro. É um desafio. Tu disseste bem que eu estou aqui com um telemóvel, tem uma profunda tecnologia nisso, mas nem imagino quanto deve ter de séculos e séculos de pesquisa aqui. Eu não preciso, enquanto o vendedor dele, me aprofundar na história total do que está aqui dentro. Eu tenho que dizer as funcionalidades, e já não é fácil, eu tenho que dizer o quanto ele pode beneficiar alguém, o quanto esse tamanho de tela, ou seja, característica, vantagem, benefício clássico, que não muda. Se eu fizer isso bem, eu consigo
vender o meu telemóvel, etc. O remédio não é bem assim. É muito complicado. Você falou muito bem. Não que seja não que seja melhor, nada disso. O vendedor tem que ter os mesmos skills. Todo mundo que mexe com negócios hoje precisa ter empatia, desenvolver planeamento, saber fazer pergunta, responder bem uma pergunta de alguém, tirar todas as dúvidas. Isso é transversal. Agora, para o homem que vende remédio, homem e mulheres, né? Quando eu falo homem é como gênero, como não vende remédio, é complicado, porque nós trabalhamos com produtos que não podem ser divulgados pela mídia. No Portugal, nos Estados Unidos é diferente, mas aqui em Portugal a mídia não pode se meter nisso. Nós não podemos colocar o nome de um produto em lugar nenhum. Isso é contra a lei. No Brasil também é assim. Temos que divulgá-los para os técnicos, para quem vai manuseá-lo. É para o médico, é para o farmacêutico, é para o enfermeiro, para quem vai lidar com aquilo de maneira que a gente chama ética, né, e controlada. Existe uma série de regulamentações para trabalhar com medicamento, não é fácil. Quando antigamente a gente usava, muitas vezes, ainda temos, profissionais de saúde trabalhando nisso, na venda de medicamentos. Farmacêuticos, dentistas, médicos, enfermeiros, psicólogos. E com o tempo, isso foi se expandindo tanto que nós começamos, então, a abrir oportunidade para pessoas como eu, advogados, administradores, marketing, que não têm nenhum background em ciências biológicas, é complicado. Então, as indústrias farmacêuticas se especializaram em formar pessoas, entre aspas, leigas, para lidar com médicos. Isso não é uma tarefa fácil. O médico conhece farmacologia, que é a ciência dos fármacos. O médico, minimamente, mesmo que ele tenha sido um aluno mau, ele estudou muito para ser médico, então, intelectualmente, é muito preparado. É como você querer vender um motor para o Ayrton Senna. Não é fácil. Eu falava isso, tenta vender um carro para o Ayrton Senna, vai, tenta vender. O cara conhece o parafuso que está embaixo da. Quer dizer, e o médico, querendo ou não, mesmo que ele não tenha estudado muito, tenha sido um estudante meio relaxado, ele estudou muito, ele é intelectualmente muito bem dotado. Falam bem, escrevem bem, fazem cálculos, são pessoas que conhecem história, cultura. O médico, ele é obrigado a ser assim. Então, mas temos também médicos de todo tipo, temos líderes de opinião. Então você vai visitar, às vezes, um professor, e você ciências contábeis. Eu sou contabilista e vou visitar um médico com remédio. Isso parece um contrassenso, mas a indústria se especializou na transformação dessas pessoas. Os nossos cursos são profundos. Quando um delegado chega, eu gosto de ter, são várias experiências. Quando é um neófito, um naive completamente, é que eu adoro. A pessoa é formada em Direito, em Ciências Contábeis, em Gestão, e vai fazer um curso conosco para ser delegado, porque gosta de vendas, quer comunicar, precisa trabalhar, sei lá qual motivo, a pessoa vem. Eu recebo aquela pessoa completamente naive, lembra da célula e da mitocôndria lá do quarto ano, então ele não lembra mais nada, nem já aprofundou naquilo, e a gente começa da célula. Começa da célula, para o tecido, para o órgão, para o sistema, vai falar de fisiologia, patologia, e é prova em cima de prova, é teste oral, provação mesmo. Essa pessoa tem que fazer muito roleplay, muita simulação, chamamos médicos, fazemos certificações. Não é fácil preparar um delegado do zero, dá muito trabalho e normalmente essas pessoas estudam muito. Eles vêm, os jovens principalmente de agora, eles vêm com uma sede grande, porque a indústria farmacêutica dá uma carreira muito interessante. Então, se a pessoa começa nas vendas, ela tem uma possibilidade de se desenvolver muito. E essa juventude, você sabe, ela não pensa como nós naquela época, né? Fazer uma carreira, ficar ali, não, essa malta quer crescer. E nada mais justo. E sabe, tem ciência de que enquanto não tiver uma base boa, não vai. Então, se dedicam. A gente tem visto uma dedicação brutal desses meninos, principalmente quando já vêm formados em alguma área e conseguem virar a cabeça. Mas eu tenho também colegas na indústria que têm a minha idade, estão na força de vendas. São pessoas de uma dedicação, Pedro, que chama a atenção de qualquer um. É um vendedor diferente. Primeiro que ama a empresa. Pensa que é dele e, de fato, acaba sendo. Né? Não fale mal de um produto perto de um delegado, de um produto dele, não fale. Ele vai te dar uma científica, que a gente fala, de cima a baixo você vai sair dali convencido a prescrever se você fosse médico.
É engraçado. Eles são muito interessantes de lidar. São pessoas comunicativas, via de regra, são engraçados, têm uma plasticidade desenvolvida muitas vezes à força e às vezes pela própria natureza. Então é um grupo de pessoas que também não é fácil de levar. Tem um espírito crítico muito alto, não é qualquer coisa que eles compram, e são muito estudiosos. Muito Então, bem. espalhado com esse grupo aqui, um pouco misturado. Gente totalmente naive e gente muito experiente. E Olha, manter já, essas pessoas em reciclagem não é. eu ia pegar aqui numa pergunta, fazer uma comparação, ou seja, eu também gosto muito do Senna, e nós falávamos, não é, claramente, não é, Jairo? Quando chovia, ele ia para a pista. Ele treinava muito, muitas horas. Ó Jairo, eu acredito que nós temos aqui neste movimento ICDC pessoas de diferentes idades. Pá, e vamos falar para os jovens, que eu gosto de jovens de qualquer idade. Mas, ó Jairo, mas porque eu sei que, pá, às vezes, não, acredito que não são as pessoas que estão aqui a ouvir, mas dizem, vender isso é fácil, ou seja, pá, uma semana de formação e vais acompanhar um vendedor mais sénior e tu aprendes. Ó, Jair, tu falaste de coisas fantásticas, ou seja, muito conhecimento, muita prova, muito teste, muita simulação, muito roleplay. Ó, Jair, pelas várias experiências internacionais que tu tens, não é? E, pá, e trabalhando nas empresas que já trabalhaste, não é? De renome mundial. Ó, Jair, podes só nos dar aqui algumas indicações, imagina, tipo atleta olímpico. Olha, tu pões aos próximos Jogos Olímpicos para jogares neste campeonato, para teres acesso aos mínimos olímpicos, ou seja, tu podes ter uma formação superior de X, podes ter, mas, ou seja, dentro de uma empresa normal, para adquirir os conhecimentos mínimos, pá, no mínimo são quantas horas acumuladas ao Jairo ou meses, passam alguns intervalos, sabe? Porque acho que é importante a gente referenciar isso, porque se calhar eu acredito que para ti e para mim nós vivemos isto todos os dias, então nós sabemos, mas há aqui muitas pessoas de outros setores de atividade, e com todo o respeito, mas podes partilhar connosco alguns números, ou períodos temporais, se faz favor, para a gente visualizar melhor. Sim, sim. Olha, agora, tudo depende muito, né? Quando você forma um grupo de 30, 20 pessoas, como no Brasil eu fazia, 20, 30 pessoas de uma vez, você precisa de pelo menos 3 semanas, 4 semanas para fazer um curso básico. Ali você tem noções de fisiologia, patologia, anatomia, mas também tem as noções dos estudos clínicos que envolvem cada um dos produtos que ele vai trabalhar, e tem palestras com os médicos, e tem prova, isso leva aí 2, 3 semanas, depois tem uma certificação, e posteriormente você tem cursos de vendas, de negócios, de gestão de contas, que não é nada muito simples, e depois, ou seja, o básico, você, como um grupo de 30 pessoas, você vai levar aí 3 semanas, 4, às vezes, para formar, dependendo da tua carteira de produtos. Hoje em dia, o representante, o delegado, ele tem um produto, 2 patenteados para divulgar. Fica mais simples, mas fica mais profundo no produto. Cada vez mais ele tem que conhecer mais aquele produto. Agora, quando você tem um grupo de 2, 3, aqui em Portugal, um país mais pequeno, e não menos complexo, mas mais pequeno. Então, você tem 2, 3 pessoas num curso, você pode diminuir esse tempo, porque você está mais próximo daquela pessoa, fica tudo muito mais fácil, é menos dúvida, e você consegue fazer aí um total de umas 2 semanas, um básico. Mas não para nunca, porque o tempo inteiro você está oferecendo formações. É um absurdo. Você sabe que hoje, 40 horas por ano, por colaborador, é o que se pede na legislação portuguesa, mas um delegado, quando a gente olha para os números e vê, passa de 100, passa muitas vezes 80, 100 horas de formação. Eu registro tudo, eu coloco tudo no tempo e envio para o RH, para os Recursos Humanos, e eles contabilizam. O delegado está lá em cima, no pico. A quantidade de informação que um delegado e um area manager, que é um gestor dele, recebem é uma coisa brutal em várias áreas. A área de gestão, então, fica mais presente depois que a fisiologia, mas aulas médicas, o tempo todo. Então, o curso básico é um empurrão. Ele não é fácil, porque você tem que tirar uma pessoa de um status quo para colocar numa outra visão, mas depois você tem que manter essa pessoa. E a Falando disso, manutenção é grande. como é que se mantém, Jair? Ou seja, como é que se mantém roleplays, como é que se mantém avaliações, como é que se mantém a motivação? Jair, porque depois faz lembrar tipo atleta. Ou seja, uma coisa é começar a correr, mas depois é manter, ó Jair. Pá, e sendo um apaixonado pelo treino, ou seja, partilha connosco algumas histórias, ou seja, como é que se mantém isto do treino, Jair? Porque às vezes a gente parece, eu teria uma formação, já chega. Não, já esquece. Você falou muito bem. Fala-nos disso. Eu gostaria de partilhar connosco a tua visão sobre isso. Você falou muito bem.
Muito bem. Nós lidamos com formação, Pedro, eu, e nós, melhor que ninguém, sabemos o quanto uma formação pode ser boring, o quanto uma formação pode ser mal recebida. Não é fácil. A gente sabe que tem que aguentar certas coisas. Quando eu funciono como consultor, vou lá nos Estados Unidos, ou na Irlanda fazer uma aula, é uma coisa. Quando eu vim aqui, a convite de Portugal e era lá do Brasil, é uma coisa. A receptividade é outra, é uma novidade, é alguém que ninguém conhece e está ali para fazer uma formação. A receptividade é tudo nessa vida. O que absorvem nessa hora é uma enormidade. Agora, a sua presença constante diante da mesma força de vendas torna-se mesmo boring, por mais versátil que você seja. Até porque você também está vendo as mesmas caras. Então, também não é muito simples. Por outro lado, tem que levar por conta o carinho pessoal que você desenvolve por cada um daqueles ali. Se você não trabalha com emoção, fica um pouco difícil, sabe? Eu sou emocional. Talvez sofra com isso, poderia não ser tanto. Às vezes vou para casa meio triste, porque não consegui toda a alegria que eu tentei levar, e às vezes não consegui toda a antena que eu gostaria de ter. Isso é normal em nós formadores. E um bom formador, eu acho, não pode abrir mão, não pode ser só um burocrata, ele tem que estar o tempo todo de olho nas reações dos formandos dele. E as reações nem sempre são muito boas. E é natural, porque você está acostumado, você é um bicho de terreno, está acostumado a viver intensamente. De repente, colocado atrás de uma mesa com um monte de papel e um formador e um flip chart lá na frente, tendo que te dar novos conhecimentos e você tem que fazer uma prova para saber se você pegou ou não pegou aquilo, é uma chatice. Vamos combinar que não é um trabalho fácil. E os gestores, os diretores, as pessoas importantes, eles querem aquela turma afinada para fazer os melhores negócios possíveis e acabou. Agora, o como fazer isso é um trabalho nosso. E, às vezes, há que ter uma criatividade que nem sempre está presente. Você sabe aquela máxima, né? Quem está de fora dá um palpite muito melhor. Quem está imerso na função corre o risco de cair na mesmice, corre o risco de cair na mesma coisa. Um roleplay, como é que eu faço um roleplay que seja diferente do outro? Como é que eu faço uma simulação que não seja igual? Como é que eu consigo motivar essa pessoa, fazê-lo andar dentro da reunião até cansar, para depois fazer... Isso dá um trabalhão, porque existem inúmeros tipos de formação, você pode buscar isso em muitos lugares, mas estão muito esgotadas. Um delegado com 20, 30 anos de caso já viu quase de tudo. Então você tem que ser disruptivo. Nem sempre é possível. Às vezes não. Nem sempre é possível. Às vezes você tem que dar o que eles querem, mas muitas vezes dar o que eles precisam. E na hora que você vai dar o que eles precisam, é fogo. É terrível. Comenta-me essa frase, foi linda. Você tem de dar o que eles querem, mas o que eles precisam. E o que eles precisam. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? A fórmula não é muito clara, eu não tenho uma fórmula muito boa, mas eu acho que eles gostam de jogos, eles gostam de competir, por exemplo, são competitivos. É uma skill que eles têm. Bota na competição que ele passa a odiar o irmão dele aqui do lado. Durante 10 minutos ele odeia aquele cara, depois ele volta. É engraçado demais, eu me divirto com isso. São crianças, nós todos somos crianças. Você joga um menino, um rapaz desse de 50, 60 anos, para fazer uma gincana, mas dizendo para ele que ele tem que ganhar daquele, eles estão no lugar deles. Então, já descobri que eu também sou assim, não vou perder. Isso é um ponto. Gosto. Eles gostam de cores, como também eu, de sons, de movimento, de imersão total. Nem sempre é possível, porque isso custa muito caro, nem sempre é possível, porque é muito disruptivo, formação nem sempre tem o budget todo que gostava, é normal. Então, você, como formador, tem que se reinventar o tempo inteiro, e isso não é muito fácil. Tem que buscar dicas e opiniões. Eu, por exemplo, eu busco muita coisa com os mais jovens que chegam. Eu digo, eu estou aqui há muito tempo, já fiz muitas vezes isso e aquilo, tem uma reunião para frente, o que nós vamos fazer? E eles trazem muitas dicas. Eu dou um trabalho ali, muitas vezes eu reúno estagiários e tudo e falo, vamos trabalhar um brainstorm aqui, uma situação é essa, os delegados estão nesse perfil, estão nesse perfil e eu preciso trazê-los uma motivação. Aí começa discurso daqui, discurso dali. E quem está de fora sempre traz insights,
porque não está viciado com o dia a dia. Fala, mas por que já tentou isso? Você fala, é igual criança, né? Pergunta por que isso? Eu nunca perguntei por quê. Olha que interessante, eu nunca pensei nisso. Me diz, vamos lá. E você experimenta. A experimentação é uma coisa importante. Algumas empresas grandes estimulam a experimentação, mas tem um pouco de medo. Peraí, mas onde que você vai parar com isso? Será que isso vai dar o resultado que eu quero? E você tem que, às vezes, bater o pé, falando, isso vai dar certo, me deixe tentar, eu vou conseguir. E o treinador sofre muito com isso, porque é boring. Primeiro, a partida. Ninguém vai feliz com a formação. Ninguém é muito forte, mas a maioria das pessoas vai, lá vem mais coisa que eu já escutei, esses produtos são os mesmos, lá vem um material promocional que é parecido com o outro, eu vou ter que decorar um número de 50%, no outro era 55%, quer dizer, é uma chatice. Me dá logo o que eu tenho que fazer e me deixa aí, que eu resolvo. E resolve, pior que resolve bem, mas você quer que eles resolvam melhor. Então, como é que você reveste tudo isso? Você tem que pensar no que eles gostam, no como fazer. Olha, então vamos fazer um formato de disputa, vamos fazer um formato de jogo, vamos fazer um formato onde eles possam andar e interferir uns com os outros, que pelo menos o tempo passa e eles nem percebem, não ficam sentados. É o como eles gostam. Agora, o que eles precisam? O conteúdo. O conteúdo é necessário. Então você casa o conteúdo que é o necessário com o formato que é como eles gostam. É uma maneira melhor de conseguir chegar lá. Mas nem sempre a gente consegue. Muito bem, muito bem. Ó Jairo, olha, está a voar o tempo. Gostava também de fazer aqui mais uma questão. Olha, Jairo, pá, já trabalhaste com tantas pessoas, pá, que é que tu, e marcas, não é, pá, presentes no mundo inteiro. Ó Jairo, tendo a tua experiência, o que é que achas que é importante? Ou seja, porquê é que há marcas que perpetuam no tempo? Porquê é que há marcas que conseguem ter pessoas que querem trabalhar nelas? Porquê é que há marcas que as pessoas se identificam com elas e têm orgulho em falar delas? Ou seja, não é? Podes falar da experiência da tua visão internacional e para todos nós estamos aqui a ouvir, ou seja, porque todos, as pessoas que estamos aqui a ouvir, uns são donos de empresas, outros são responsáveis comerciais, outros são comerciais, ou seja, e para a gente entender porque é que a gente, como é que marcas fidelizam pessoas, como é que marcas apaixonam pessoas, porque é que há determinadas marcas que dão mais pelas pessoas e assim conseguem perdurar mais no tempo. É verdade. É uma pergunta complexa, é boa. O Harari diz nesse livro, no começo, que existe uma abstração na vida. A maioria das coisas que a gente faz, a maioria absoluta do que o ser humano faz é abstração. O que é real, de verdadeiramente real? A comida que eu como, sabe? A roupa que eu visto, isso eu estou pegando, estou usando, o que me satisfaz as minhas necessidades. O resto é tudo abstração. O dinheiro é uma abstração. Porque eu concordei que aquele papel vale alguma coisa, o outro concordou também. Então, pronto, é uma coisa universal, é uma linguagem universal que todos aceitaram. É impressionante isso, mas é uma coisa que só o humano é capaz de fazer. Abstrair. As marcas são iguais, são abstrações. Abstrações que são vividas. Ele faz um exemplo interessante com a Peugeot. Ele conta uma história. Se o diretor-geral da Peugeot resolver dizer que a Peugeot não existe, eles vão interná-lo no hospício. Mas a Peugeot não existe, ela é uma abstração. Tudo é uma abstração. A partir do momento que, se todos acharem que aquilo não existe, porque você distribui, por exemplo, você destrói o prédio da Mercedes-Benz, acaba, ponto. Não existem mais escritórios, não existe mais nada. A Mercedes-Benz continua existindo. Aí você pega e demite todos os funcionários e a Mercedes-Benz continua existindo. Você contrata outros. O que faz ela existir? É uma abstração, porque eu acredito que aquela estrela significa alguma coisa por trás, porque eu dei a ela o significado e a humanidade deu. Isso vai depender muito de como você cria toda essa história que está por trás, né? O valor que aquela empresa entrega, o valor único. Quanto mais único você é, quanto mais você encontra um valor único, mais você se perpetua na abstração, no pensamento dessas pessoas. Elas têm aquilo como uma verdade. Olha, a Mercedes-Benz produz segurança, beleza e eficácia em termos de carro. A Bayer produz aspirina. Caramba, tem 120 anos esse remédio. E continua no imaginário popular, e é de fato um produto interessante. Eu não estou aqui fazendo propaganda gratuita da minha empresa, não é nada disso, mas você sabe que tem 120, é um case, são 120 anos. Aí você tem Mercedes, você tem o próprio McDonald's, essas marcas tradicionais, né? Coca-Cola, etc. O que eles fizeram? Qual é a deles?
Por que umas vão e outras desaparecem completamente? Porque são abstrações que têm que ser muito bem mantidas no imaginário popular para que você possa ter alguma coisa de concreto naquilo, porque não tem nada. A fábrica, se você troca a fábrica da Mercedes, mete lá uma estrela da Peugeot, e aquilo não é mais a fábrica da Mercedes, é a fábrica da Peugeot. Se você pega os funcionários todos da Mercedes, leva para a Volkswagen, e pega os da Volkswagen e volta para a Mercedes, não passou a ser Volkswagen lá de lá, continua Mercedes. Ou quer dizer, tem alguma coisa que é a abstração, que é o conceito daquela marca. E tudo que está debaixo dela, tudo que ela produz, tudo que ela lança, também tem que ter uma história, porque é uma abstração. Um carro está ali, concreto. Mas por que esse é melhor que aquele? Você pega os dois topo de gama, um e outro. Por que existem esses dois? Se um já resolveria? Por que existem dois? Porque o ser humano é assim, ele abstrai. Ele coloca no outro um valor que esse parece que não tem. Só que tem. Só que não vende esse valor. O outro é que vende. Então, o que faz a diferença é você abstrair, acreditar piamente que você entrega com aquela marca um valor que outra marca não entrega e faz você único. Isso é interessante demais, é rico, é muito, muito, muito rico, faz com que a gente pense bem no como é que o ser humano é capaz de abstrair de tudo. O que são? Política, religião, esporte, o meu time de futebol, tudo é abstração. Por que eu sou Flamengo no Brasil? Por que o Flamengo me falou? Por quê? Porque meu pai era? Ok, mas então por que ele era? E aí vai, né? Por que a minha irmã já não é? Não é? É engraçado, né? A gente briga. E como é que tu também trabalhas nesta área, és apaixonado, já trabalhas com muitas pessoas, como é que a gente treina isto nas pessoas? Ou seja, não é? Nas abstrações, não é, Jair? Porque ao fim e ao cabo, o teu papel, também o meu papel, é treinar pessoas para alcançar determinados resultados e essas pessoas têm que estar abstratas, têm que se abstrair quando tiverem à frente de determinado cliente com determinado perfil. Jair, olá, cara, eu admiro vocês muito brasileiros, a Sucesso em Vendas também nasceu no Brasil, pá, o vosso jeitinho, a vossa empatia mágica, mas dá-nos mais uns insights, Jair. Eu gosto muito de ler os artigos que vocês, da Sucesso em Vendas, fazem, desde o Brasil, e aqui também. Eu vejo o trabalho pesado que vocês fazem em trazer sempre novidade. Não é fácil também, não. É um trabalho muito complexo, porque falar de um tema e nunca esgotá-lo exige um conhecimento muito forte do assunto. O que nós fazemos, o que a gente precisa fazer é contar história. Na verdade, agora todo mundo está falando de storytelling e tal, mas é tão antigo. Mas assim, mas então, eu vou botar um novo nome só, mas é uma coisa que o ser humano adora, desde os primórdios, sentar em volta de uma fogueira e contar histórias um do outro, falar um do outro, falar mal daquele que foi embora. É verdade, fofoca, o boato. Pode não ser muito bem aceito, mas isso é inerente à raça humana, é o que cria, às vezes, elos. A história do fantasma que eu vi no morro, a história do cavalo sem cabeça que passou não sei aonde. O ser humano é assim, ele vive, ele é diferente dos outros bichos. Claro, nem precisa dizer isso, mas é completamente diferente. Ele é capaz de criar imagens do nada. Não existe, é abstrair. Peraí, mas um cavalo sem cabeça, será? E vai lá, dependendo da maneira como você conta essa história, a pessoa acredita que existe mesmo, ou que existiu um bicho esquisito que andava por aí que não tinha cabeça. Então, com as marcas é uma coisa muito semelhante, a contar a história delas desde o começo. Por exemplo, temos uma molécula que trabalhamos hoje com ela. Essa molécula eu sempre acompanhei desde o comecinho as histórias dela. Quando os primeiros estudos clínicos foram saindo, eles foram nos informando, olha o que esse negócio tem feito. Olha o que ele conseguiu aqui. Olha esse estudo agora de fase nada, muito longe de lançar. Olha isso aqui. Olha o que esse doutor disse. Você vai criando na equipe um senso de pertencimento, de ser dono daquilo também, de que aquilo vai representar alguma coisa diferente para você no futuro. Você começa a ter uma história com aquela molécula. Você não sabe nem o nome comercial que ele vai ser dado, mas você tem uma história com aquilo. De repente você vai ouvindo mais uma coisa, vai lendo mais um estudo e começam as formações pré-marketing, e você começa a conhecer o nome comercial, e você começa a ligar aquela marca a uma cor, aquela marca a um formato, a uma logomarca, e começa a ver os valores que ela entrega. E se você trabalha isso bem, que os valores específicos que ela vai entregar, não se perde muito, se pega um valor ou dois que são próprios daquela marca,
começa a trabalhar aquilo, o sucesso daquela marca vem pela abstração que todos que trabalham com ela acabam por fazer. Todo mundo chama para si um pouco daquilo que aquela marca entrega e se sente responsável pela beleza e pelo bem-estar e pelo que seja o valor que aquela marca entrega. Isso faz uma diferença brutal. É perigoso demais, porque o contrário também acontece. Se você não faz esse trabalho bem feito, você põe uma marca, um trabalho, uma pesquisa, uma molécula a perder completamente. Por você... Não é mesmo isso. Parabéns por virares isto ao contrário. Ou seja, se os responsáveis da empresa, se o diretor comercial, se o diretor de marketing, ou seja, as pessoas que, independente da dimensão da empresa, multinacionais ou grandes empresas, pequenas ou médias, ou seja, quando a gente também não tem atenção a esse cuidado, que é nós largamos isso para o mercado e é um perigo, não é, Jair? Ou seja, fala-nos da gente não fazer esse caminho. Parabéns por essa abordagem, Jair. Parabéns. Comenta aí. Porque muitas vezes você lança um produto que na cabeça de alguém significa alguma coisa, mas se ele não traduz aquilo para as outras cabeças, e isso não é uma tarefa fácil. Eu estou longe de aprender, saber fazer isso. Eu vejo que existem grupos inteiros de pessoas a trabalhar nessa abstração. Como é que a gente cria uma imagem, não só logotipo, não só imagem visual, mas como é que a gente cria toda uma história em torno disso. Se isso não ficar bem feito, não dá. Você vê o exemplo clássico, tradicional da Apple. Né? A gente gosta, tudo bem, a Samsung hoje vende mais que eles e tudo, porque é excelente produto também, muito bom, já conseguiu achar valores, mas o que foi que o Steve Jobs fez envolvendo design com funcionalidade? Ele criou uma ideia de que, olha, é um pouco mais caro, mas você tem uma exclusividade nisso. Exclusividade, todo mundo nos Estados Unidos tem Apple, exclusividade é essa, no entanto, a pessoa tem a impressão de que ele é o dono da Apple. Ele quer ter um design desse na mão, ele quer ter um iPad desse na mão, ele quer que aquilo é diferente, não tem nada de diferente, mas tem uma história por trás, e ele conseguiu acrescentar nesses designs algumas inovações que ninguém tinha feito antes, depois todo mundo foi fazendo. Então ele ficou com a história, inovador sou eu. E de fato o produto é muito bonito, é muito, muito certo, muito bonito, muito jeitoso, tem muitas funcionalidades que a gente nem imagina que eles têm, é um produto bacana. Mas como é que ele vende aquilo? Lembra das apresentações do Steve Jobs? Como é que ele fazia? Ele ia primeiro pelo porquê. Não é? Por que essa obra, por que esse produto existe? O que eu estou querendo atender nas pessoas? Depois ele fala do produto, depois ele diz o que é, mas primeiro ele levanta de todo mundo por que ele vai existir. Quais são aquelas necessidades que as pessoas nem percebem que têm? Isso é uma ciência, isso é uma loucura, isso é muito bom, é genial. Eu só replico, eu sou ninguém, nessa hora eu bato palma e fico olhando, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu extrair de mim, um mineiro do interior, uma necessidade que nem eu sabia que eu tinha. E de repente ele consegue mostrar que eu preciso daquilo. E eu passo a querer aquilo. Tudo bem, é uma técnica, é uma ferramenta. Ah, mas é manipulação. Depende do caráter de quem está ali. É que nem uma faca. A faca passa manteiga e fura a barriga de alguém. Depende de quem está por trás. Não, Jário, mas essas técnicas de abordagem, essas técnicas são manipulação? Depende do caráter. É que nem a faca, é que nem um garfo. Você fura uma pessoa com um garfo, na maioria das pessoas come com ele, não faz nada disso. Mas tem gente que está doida para fazer alguma coisa errada com qualquer coisa. Então isso vai depender do caráter. A ferramenta existe, nós não podemos negar a internet, é uma bela ferramenta. Agora, o que fazem com ela? São pessoas que fazem coisas que não deveriam. A mesma coisa é assim, o Steve Jobs usava uma técnica que fazia com que eu descobrisse uma necessidade que eu não tinha. E depois ela ficou. Eu falei, peraí, mas agora eu tenho essa necessidade, eu não consigo mais ficar sem um telefone simples de usar como um iPhone. Eu não consigo, eu preciso dele. Isso é genial. Faz mal para mim? Nenhum. Não faz mal nenhum. É um produto maravilhoso, entrega o que promete. Não estou fazendo propaganda gratuita, não ganho para isso. Mas entrega, isso é outra história. Tudo se perde se ele não entregar o que promete. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Você tem que ter muita certeza do que fala, porque um cliente desiludido, nunca mais você recebe. Não. Isso é uma máxima que acabou. Se você se desilude com alguma coisa, você nunca mais usa aquilo, não. Nunca mais compra aquilo, não. Não dá para recuperar. É irrecuperável. E você sabe de muitos cases assim. Né?
É de verdade. produtos que vieram com uma ideia, criaram toda essa imagem, fizeram o dever de casa direitinho, só faltava uma coisa, o produto, combinar com o produto para ele fazer aquilo. O Sem produto dúvida. não fazia. Olha, Jair, então olha, a conversa está a voar. Só mesmo para terminar a última pergunta, pá, obrigado pela conversa apaixonante que estamos a ter. Ó Jair, olha, eu não resisto a fazer-te uma pergunta, vamos a isto para a gente se divertir, para fechar, que é, pá, eu vejo aqui uma, pá, como diz aqui o Fernando, e muito bem, olha aqui, fora de série, este homem, é um ponto de conhecimento, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. É verdade. Olha, ó Jair, pá, diz-me porque é que a gente tem que continuar a sorrir para o futuro, ou seja, tu trabalhas na área da saúde, tu tens um vasto conhecimento, tens uma experiência internacional fantástica. E eu gostei muito da tua palavra, que tu reforçaste hoje aqui muito, é nós temos de continuar a abstrair. Jair, deixa-nos aí um pensamento cá dentro, deixa-nos uma coisa para a gente continuar a usar, para a gente ter o prazer de viver cada segundo desta vida. Jair, deste estoque que cada um tem. Vá, termina aí com uma mensagem inspiradora para todos nós. Que bonito, quem sou eu? Imagina, da minha experiência, agradeço aí a todos que estão nos escutar e a todos que estão a nos elogiar e mesmo a nos criticar, agradeço muito, viu? A gente sempre aprende. Eu acho que está na aprendizagem, Pedro. Eu acho que o mundo tem tanta coisa para mostrar, a gente se foca muito no que não presta. Eu mesmo, eu vou ver noticiário todo dia, fico ali aborrecido com as coisas que acontecem no meu país, e isso me deixa mal, mas eu vou, então nós temos essa mania, né? Eu também, todos nós temos. Mas nós não podemos perder de vista que a maioria das coisas são boas, sabe? As pessoas, mas existe muita delinquência. Gente, delinquência, gente ruim, não precisa de muita gente para poder atrapalhar uma sociedade. Se você vai, vamos lá, no Brasil, numa favela, você olha para aquilo lá e fala, nossa, que sofrimento. 98%, 99% daquelas pessoas são pessoas honestas, felizes, vivem bem ali, gostam daquela comunidade. Os outros 2% é que atrapalham tudo. Você não precisa de muita coisa para atrapalhar uma sociedade, para fazer uma sociedade infeliz. Então, se você manter essa perspectiva de que a maioria das pessoas é correta, é legal, é boa de conviver, é fixe, como vocês dizem, você fica mais feliz, porque é verdade. Se o mundo fosse todo feito de gente sem caráter, nós não viveríamos, já tinha acabado. O mundo não suporta o malefício assim. As pessoas que são normais, não vou dizer boas, mas são normais, que vivem a sua vida com uma gestão de respeito ao outro, respeito ao ambiente, respeito a uma criança, a um velho, essas pessoas são a maioria. Agora a gente vê aparecer aqueles que saem do meio da torcida e aparecem como um negativo e fazem mesmo um mal-estar a uma grande parte de pessoas e por isso a gente tem essa ideia de que o mundo não presta. Mas você tem que focar no seguinte, como é que nós chegamos até aqui? O que te trouxe até aqui? Foi o teu bem-estar, foi a tua maneira de ver as pessoas. Eu gosto de ver gente. Todas as pessoas que eu conheci pelo mundo afora, eu olhava por dentro dos olhos delas e via, alguém ama essa pessoa e essa pessoa ama alguém. Isso já é suficiente para você se acreditar que o mundo tem jeito. Eu não estou dizendo que o mundo, a humanidade não deu certo, eu não sei, isso eu não posso dizer, mas que o mundo, para mim, é criar, é aprender. Tem tanta coisa para aprender, mas tanta, e nós não temos tempo para aprender tudo, mas a cada dia que você aprende uma coisa nova, a pintar um quadro, a compor uma música no seu teclado, isso é de uma grandeza que te faz viver melhor. A cada dia que você faz uma venda bem feita e que tem um cliente que passa a ser teu amigo e só confia em você, gente, isso é brutal. A cada vez que você entra na farmácia e vê um médico prescrever um produto que você falou com ele, porque você falou com ele, isso traz uma coisa boa para a pessoa. Você não pode se ligar a vender somente, você tem que dizer o quanto você cumpriu sua missão aqui na Terra de fazer bem aos outros, quantas pessoas você formou, quantas pessoas você tem na rasteira da sua vida, lá atrás, a dizer, nossa, contribuiu comigo. Claro que você vai deixar inimigos, isso é do ser humano, falar mal do outro é inerente às conversas de fogueira, isso lá da pré-história. É normal, mas olha, pode acreditar, o que você deixa é mais positivo. Se você pensa dessa maneira, ser mais leve, levar a vida e acreditar que as pessoas querem viver melhor. Ninguém está afim de fazer mal. Acho que pensam que estão a fazer o bem. E temos que debater. Isso é um outro assunto, mas o debate é diferente, o conflito é diferente do confronto. Nós temos que
ter o conflito, é útil para que a gente possa debater e chegar numa conclusão. Esse crescimento, essa aprendizagem que a vida oferece é que motiva a mim. E eu posso deixar isso como um recado para vocês. Fantástico, Jairo. Obrigado, meu querido. Fantástico, cara. Super inspirador, meu. Obrigado, Pedro. Gostei muito. Giro muito, não é? Como é que a gente falou tão pouco antes de ter esta entrevista, não nos conhecíamos e pá, aquela coisa do feeling, como tu disseste, oh, isto vai dar certo. Pá, foi lindo, lindo. Muito obrigado, Pedro. Estou muito feliz com essa oportunidade, viu? Muito feliz. Gosto muito dos portugueses. Nem preciso dizer isso, estou aqui há 6 anos e me naturalizando português. É um país irmão do Brasil. Eu gosto de ver a história dos dois países em perspectiva, o que eram eles lá atrás e o que são eles hoje, dois países, o quanto que Portugal tem pena do que acontece no Brasil, sabe? Eu gosto dessa solidariedade, o quanto Portugal tem orgulho quando o Brasil consegue se despontar numa coisa, os portugueses sentem como se fossem eles, e vice-versa, quanto que o brasileiro adora escutar um português falando. Para nós é uma delícia escutar. Parece que não, nós deveríamos consumir mais a arte portuguesa do que consumimos hoje. O português consome mais a arte brasileira e nós estamos a perder lá no Brasil de conhecer um pouco mais desse imenso país, porque ele pode parecer pequeno no imaginário, porque o território é pequeno, mas ele é imenso, né? Você sabe que é um absurdo. Portugal é uma coisa encantadora, encantadora. E eu digo para os brasileiros, venham para cá se puderem, porque isso aqui é um paraíso, acreditem. Isso aqui é um paraíso. Tem defeitos? Claro que tem, estamos na Terra. Mas é um paraíso. É um paraíso na Terra. E parabéns aos portugueses, se eu posso dizer isso, a todos vocês, por terem criado essa terra tão impressionante. Segura, gostosa de viver, engraçada. Os humores portugueses também são muito engraçados. Eu me divirto demais com as coisas dos portugueses, com a diretividade deles, é muito engraçado. Me divirto e fico muito feliz aqui. E gostei muito de falar com vocês nessa mentalidade AC/DC, gostei demais. Obrigado. Só para tocar aqui. É isso mesmo. Então, olha, Jair, só para terminar, quero-vos agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado mais nesta Jam Session. Foi impressionante, não é? O Jair aqui partilhar da sua forma. E vou-vos convidar, todos nós, não é? A aplicarmos, a abstrairmos mais, não é, Jair? A abstrairmos mais, não é? Do que está no nosso coração, na nossa missão de vida, para fazermos a nossa missão de vida, como tu falaste. Há uma entrevista super inspiradora, cheia de casos reais. Ora, igualmente quero-vos convidar, não é, a aderir ao nosso movimento acdc.pt, igualmente vos informar, não é, que esta semana, ou seja, hoje dia 16, amanhã dia 17, vamos ter a segunda aula, 100% grátis, 100% online. Basta vocês irem a www.movimento.acdc.pt/Semana das Vendas e inscreverem-se. Nós gostaríamos muito de contar com a vossa presença. Olha, da nossa parte também vamos voltar para a semana com mais uma Jam Session, mas estamos juntos e até breve e acompanha-nos em www.sucessoevendas.pt. Jair, muito obrigado. Convido vocês a acompanhar o canal do YouTube do Jair Atadem, está aqui o nome dele, é fácil, do YouTube. E olha, Jair, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas tuas partilhas e obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí em casa, no vosso posto de trabalho, no vosso carro, no vosso escritório. Vamos a isso e, Jair, vamos nos abstrair, não é, Jair? Vamos nos abstrair. Boa. Vai tudo dar certo. Fiquem bem todos. Muito obrigado. Jair, obrigado, amigo. Grande abraço. Obrigado a todos vocês. ACDC. Boa. Um abraço. Tudo bom. Tchau, Jair. Obrigado. Tchau.